Olá, sejam bem-vindos. Preparem-se para a gente mergulhar juntos no mundo invisível, mas super poderoso dos vírus. Eles estão por toda parte, são absurdamente antigos e, olha, são mestres na arte da sobrevivência. Nessa análise, a gente vai desvendar quem são esses invasores, entender como eles agem e, claro, como o nosso corpo revida. O nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte. Primeiro, o que diabos é um vírus? Depois, como é a estrutura dele por dentro? Aí a gente entra na parte da ação. Como ele consegue se multiplicar de forma tão eficiente? Em seguida, como nosso sistema imune parte para a briga? E por fim, será que os vírus são sempre os vilões da história? Vamos descobrir. E para começar, um fato que parece coisa de filme. Cientistas conseguiram literalmente reviver um vírus que estava congelado lá no permafrost da Sibéria. E não era qualquer gelo, ele estava lá há 30 mil anos. Isso mesmo, 30 mil. Esse fato não só mostra a resiliência absurda dos vírus, como também deixa a gente pensando o que mais será que está lá, adormecido debaixo do gelo. Bom, vamos começar pelo básico do básico, respondendo àquela pergunta fundamental. O que, afinal de contas, é um vírus? O que faz ele ser tão diferente de tudo que a gente conhece como vida? A expressão-chave aqui é parasita intracelular obrigatório. O que isso quer dizer na prática? Que fora de uma célula, um vírus é, bom, basicamente inerte, quase como um grão de poeira. Ele não come, não respira, não faz nada. Ele depende 100% da maquinaria de uma célula hospedeira para se multiplicar. É por isso que os vírus vivem nesse limbo, sabe? Entre o que está vivo e o que não está. E eles são minúsculos, mas é minúsculo mesmo. Para a gente ter uma ideia, um poliovírus tem uns 30 nanômetros. Agora, compara isso com uma bactéria comum, que tem 1000. É uma diferença brutal. Eles são tão pequenos que, por muito tempo, eram um mistério total. Eles passavam direto por qualquer filtro que conseguia segurar as bactérias. Ok, agora vamos dar uma espiada na anatomia deles. Apesar de parecerem simples, a estrutura de um vírus é uma verdadeira obra-prima da eficiência. Tudo ali foi projetado com um único objetivo: invadir e se replicar. Bem no coração de todo vírus, a gente encontra o material genético dele. E aqui a coisa fica interessante. Diferente de todas as células vivas, que usam DNA de fita dupla como padrão, os vírus são criativos. Eles podem ter genomas de DNA de fita dupla ou simples e também de RNA de fita dupla ou simples. Essa variedade é um dos grandes trunfos para a capacidade incrível de adaptação que eles têm. E para proteger esse código genético tão precioso, existe o capsídio. É como se fosse uma armadura de proteína. O mais legal é que ele é formado por pecinhas menores que se encaixam sozinhas, perfeitamente, para formar estruturas geométricas super estáveis. Tudo para garantir que o genoma do vírus chegue intacto ao seu destino. Alguns vírus têm ainda um truque extra na manga, o envelope. E isso é genial. Ele é, literalmente, um pedaço da membrana da célula hospedeira que o vírus rouba quando está indo embora. É a camuflagem perfeita que ajuda o vírus a passar despercebido pelo sistema imune. E claro, nesse manto roubado estão as proteínas virais, que são as chaves que ele vai usar para invadir a próxima célula. Agora que a gente já conhece o invasor, vamos ver como ele age. A replicação de um vírus não tem nada de aleatória. É um processo muito bem planejado, quase como um assalto a banco, onde a célula vira refém. Esse sequestro celular acontece em 5 etapas principais. Vamos passar por cada uma delas para entender como uma única partícula viral consegue criar milhares e milhares de cópias de si mesma. Tudo começa com o primeiro contato. A superfície do vírus tem proteínas que funcionam como chaves e elas precisam encontrar a fechadura certa na superfície da célula. Essa conexão é super específica. É por isso que o vírus da gripe ataca as células do nosso sistema respiratório e não, sei lá, as do nosso fígado. A fechadura não é a mesma. Ok, uma vez conectado, o vírus precisa entrar. E as táticas variam. Alguns agem como uma seringa só injetando material genético lá para dentro. Outros, mais malandros, enganam a célula para que ela mesma engula o vírus inteiro. E os vírus envelopados podem simplesmente se fundir com a membrana da célula, entrando de fininho. E é aqui que o golpe acontece de verdade. O material genético do vírus assume o controle total da célula. Ela para tudo o que estava fazendo e vira uma fábrica zumbi, trabalhando 24 horas por dia só para produzir componentes virais. Ela começa a ler as instruções do vírus e a fabricar centenas de cópias do genoma e das proteínas dele. Depois que todas as novas partículas virais estão montadinhas, chega a hora da grande fuga. Alguns vírus são bem dramáticos. Eles se acumulam dentro da célula até que ela simplesmente não aguenta e explode, liberando todo mundo de uma vez.
Outros, especialmente os que têm envelope, preferem uma saída mais discreta, brotando da superfície e levando aquele pedacinho da membrana como disfarce. Mas essa invasão toda não acontece sem resistência, né? O nosso corpo não fica só assistindo a tudo isso. Vamos mudar um pouco o foco agora e ver como o nosso incrível sistema imunológico responde a essa ameaça. A nossa defesa funciona em duas ondas. A primeira é a resposta inata. Pensa nela como a primeira linha de defesa. Rápida, generalista, que entra em ação na hora. Depois vem a resposta adquirida. Essa é mais lenta, mas é a tropa de elite. Super específica, poderosa e, o mais importante, cria uma memória para proteger a gente de invasões futuras. Então, na linha de frente dessa resposta inata, a gente tem os interferons, que são tipo um alarme molecular. Eles gritam invasão, avisando as células vizinhas para reforçarem suas defesas. Ao mesmo tempo, as células Natural Killer, ou NK, estão patrulhando o corpo, procurando células que já foram infectadas para destruí-las antes que liberem mais vírus. Aí sim, os especialistas da resposta adquirida entram em campo. As células B começam a produzir anticorpos, que são como mísseis teleguiados que grudam nos vírus que estão soltos por aí, neutralizando a ameaça. Enquanto isso, as células T citotóxicas são a tropa de choque, caçando e eliminando as células que já viraram fábricas de vírus. É um ataque coordenado. Para a gente fechar, vamos desafiar um pouco aquela ideia de que vírus são só causadores de doenças. O que as descobertas mais recentes estão mostrando é que o mundo viral é muito, mas muito mais complexo e fascinante do que a gente imaginava. Pensa só nisso aqui. Essa citação é sobre o mimivírus, um vírus gigante que foi descoberto em 2003. Ele era tão grande e tão complexo que no começo os cientistas acharam que era uma bactéria. O nome dele, mimivírus, vem exatamente daí, de imitar um micróbio. Essa descoberta simplesmente virou a virologia de cabeça para baixo. E o mimivírus não está sozinho nessa. Outros gigantes, como o pandorávírus, têm genomas enormes com milhares de genes, e a maioria deles é completamente nova para a ciência. Nunca foram vistos em nenhum outro ser vivo no planeta. Descobertas como essa estão borrando as linhas que separam os vírus da vida celular e abrindo um campo de pesquisa inteiramente novo. E isso tudo leva a gente a uma última reflexão. Os vírus estão no nosso planeta há bilhões de anos, influenciando a evolução de tudo que é vivo, inclusive a nossa. Então, a pergunta que fica no ar é: será que eles são apenas os vilões da nossa história biológica? Ou seriam eles também, de alguma forma, os arquitetos por trás de tudo?